vi alguns preparativos ontem. Queridos, nós que somos crianças há mais tempo, vamos também estudar a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 18. No dia de ontem nós celebramos o Dia das Crianças, mas o feriado não foi por causa das crianças, né? O feriado é da padroeira do país, né? Acho que em outro momento nós podemos falar especificamente sobre a história da Aparecida e tudo mais o que está envolvido por trás dessa história. O que nós temos que ter na nossa mente é que Jesus é o nosso Senhor, né? E Deus é o soberano sobre todas as coisas, e Deus não divide a sua glória. A Bíblia diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Os milagres acontecem pela fé que é depositada no nosso Senhor. A partir disso, muitos milagres vão acontecer e a gente pode experimentar, né, cada dia, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e continua sendo o mesmo, né? Então eu creio que a partir da nossa fé muitos milagres podem acontecer, e quando nós entregamos ao Senhor as nossas causas, aquilo que foge do nosso controle, quando nós dependemos totalmente do nosso Deus para que as coisas aconteçam, as coisas vão acontecer conforme a vontade dEle. Amém? E no texto de Mateus capítulo 18, a gente vai ver nos versículos 1 até o versículo 14, aparece pelo menos 7 vezes o termo crianças aí, ou crianças ou pequeninos, né? Algumas versões trazem algumas alterações, alguns termos diferentes, mas pelo menos 7 vezes nesse trecho de 14 versículos aparece a palavra criança. E nós vamos entender o porquê que é tão importante nós nos tornarmos crianças. Vamos ver o que diz o versículo 1. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as 2 mãos ou os 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que vocês acham? Se alguém possuir 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes indo procurar a que se perdeu?
E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Queridos, olha só que interessante. A parábola da ovelha perdida é contada num contexto de crianças, né? Então, a vontade do Senhor é que as crianças não se percam. Claro que a gente entende que a vontade do Senhor é que nenhum de nós se perca, porque nós somos filhos dele, nós somos amados pelo Senhor. E é interessante que Lucas, o Evangelho de Lucas, enfatiza a festa que o pastor dá ao encontrar essa ovelha perdida. Assim como a festa que aquela mulher que perde a moeda, ela faz quando encontra a sua moeda. E assim como a festa que o pai faz quando o filho perdido é encontrado, o filho pródigo. Então, Lucas capítulo 15 vai contar essas 3 parábolas para ilustrar essa ideia de fazer uma festa quando é encontrado aquilo que estava perdido. Ou seja, quando um pecador que está perdido é encontrado pelo Senhor, há uma grande festa. Quando você se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida para o Senhor e é encontrado pelo Senhor, há uma grande festa nas regiões celestiais, e há também uma grande festa no mundo espiritual. E é isso que precisa ficar claro nos nossos corações. O Senhor tem vontade, tem um desejo de te encontrar. O Senhor tem o desejo de caminhar contigo. Agora, mais do que o desejo de caminhar contigo, o Senhor tem o desejo de caminhar com as crianças também. As crianças naquela época, nos tempos bíblicos, elas não eram contadas como seres humanos. As crianças até 13 anos, elas não eram contadas. A partir dos 13 anos, ou era homem ou era mulher. Então, havia crianças e havia adultos. Hoje tem crianças, tem pré-adolescentes, tem adolescentes, tem jovens e aí tem o adulto. E aí a pessoa se torna adulta com quantos anos? Legalmente. 21? Né? Depende. Tem gente que está com 40 e ainda não é adulto. Né? Não desmamou do papai e da mamãe ainda, né? Ainda mora com os pais e, enfim, depende totalmente dos pais. Bom, naquela época não era assim. Naquela época, aos 13 anos, o jovem, o homem, fazia o bar mitzvah, né, que era a cerimônia de passagem. Aos 13 anos, ele já era homem. Ele tinha que começar a decidir coisas de homem. Mas claro, ele não podia fazer algumas coisas ainda. Ele não podia executar algumas coisas que eram de homem. Como, por exemplo, pregar na sinagoga. Ele só podia executar isso depois dos 30 anos. Então, o pessoal entendia que, por mais que ele já fosse homem, ele não podia fazer algumas coisas como ensinar na sinagoga. Ele não poderia ser mestre antes dos 30 anos. As meninas também. As meninas, depois dos 13 anos, já eram consideradas mulheres. Então, crianças e mulheres. Maria, quando ela é visitada pelo anjo, a Maria, mãe de Jesus, quando ela é visitada pelo anjo e ela se vê grávida pelo Espírito ali, ela tinha aproximadamente 13 anos. Com 13 para 14 anos ela teve Jesus. Jovenzinha, né? Jovenzinha de tudo. Bom, esse é o relato bíblico, né? O que nós vemos nessa passagem é que os discípulos, eles estavam perguntando quem deveria ser o maior no reino dos céus. E agora é interessante pensar também na imaturidade dos discípulos, porque nem todos eram maior de idade.
nem todos tinham 18 anos. Naquela época, quem tinha 18 anos tinha que pagar um imposto. E aí, nós vemos na passagem anterior aqui, no capítulo 17, no versículo 24, a gente vê o imposto do templo. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar, jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Sabe o que isso significa? Primeiro, é um milagre aqui, né? Você achar uma moeda de 4 dracmas, uma moeda equivalente a quase 400 reais, dentro da boca de um peixe, é um milagre, né? E aí Pedro vai lá, tira da boca do peixe uma moeda que equivale a praticamente 400 reais e paga o imposto. Imposto de quem? Dele, do próprio Pedro, e de quem mais? E de Jesus. Ou seja, só Pedro era maior de 18 anos. Jesus tinha 30. A gente sabe que Jesus tinha 30 anos. Mas só Pedro era maior de 18 anos. Porque só os dois que pagavam imposto. Ou seja, todos os outros discípulos eram tudo jovens, gente. 16, 17. E João, adolescente. João, que viveu mais, devia ter lá seus 13, 14 anos também, quando começou a caminhar com Jesus. Gente, olha só que interessante. Os discípulos começaram a perguntar para Jesus: quem deve ser o maior no reino dos céus? Quando eles ouviram falar dos milagres ali que, né, Pedro tira o dinheiro de dentro da boca do peixe, um pouquinho antes também tem outro milagre que acontece, né, a cura de um menino que estava endemoniado. Enfim, tem vários milagres ali, transfiguração, vários milagres que são contados bem pertinho dessa história. Eu imagino que quando os outros discípulos ouviram falar desses milagres, eles ficaram assim: puxa, eu acho que o Pedro vai ser o maior mesmo, hein? Eu acho que a gente não vai ter vez não, o Pedro é o cara mesmo, né? Ele é o mais velho, mas ele também tem muito poder, muitos milagres são realizados por meio da vida dele. Aí o pessoal chega para Jesus e fala: Jesus, quem que é o maior? Quem que vai ser o cara no reino dos céus? Agora é interessante que Jesus fala assim, chama uma criança para perto e fala assim: eu lhes asseguro, eu dou certeza para vocês, que se vocês não se converterem, gente, olha só, vocês precisam se converter. Por que vocês estão preocupados quem que vai ser o maior, quem que vai ser o menor? Vocês precisam se converter. Vocês precisam olhar para aquilo que realmente é valioso. E quem é maior ou menor no reino dos céus, isso daí não importa. Uma criança não era nem contada no meio daquelas pessoas. Ele chama a criança e fala assim: vocês precisam se converter. E mais do que se converter, vocês precisam se tornar como essas crianças aqui. Porque as crianças, elas têm um elemento aqui, né? No versículo 4 vai falar assim: portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Se vocês não se converterem, se vocês não se tornarem como essas crianças, vocês nem vão pertencer ao reino. Aí pegou pesado.
Concordam comigo? Jesus pegou pesado. Foi na veia. Que isso, gente? Vocês precisam mudar a atitude de vocês. Vocês precisam ser humildes. Vocês precisam cultivar a humildade, como essa criança. E se vocês assim o fizerem, vocês então entrarão no reino dos céus. Agora, o que é a humildade? A humildade é você reconhecer aquilo que você é, não em detrimento e nem em se colocando numa posição maior do que as outras pessoas. Então a humildade é você reconhecer quem você é na medida que você é ser autêntico. A humildade é você olhar para as outras pessoas e saber o seu lugar. A humildade é uma graça, é um dom, não digo que é dom de Deus, né? Mas é algo que você pode desenvolver na sua vida, mas é uma graça de Deus que você pode desenvolver, certamente, mas é uma graça que você reconhece também no outro. A partir do momento que você fala, eu sou humilde, você está dizendo que não é humilde. Se eu chegar para o Daniel e falar assim, Daniel, eu gosto de você porque você é muito humilde, eu estou reconhecendo a graça da humildade na vida do Daniel. Mas a partir do momento que eu falo assim, Daniel, eu me identifico com você, eu sou humilde também. Acabou, já mostra que eu não sou humilde. 100% humilde. Às vezes eu me orgulho da minha humildade. Então a humildade é uma graça que a gente reconhece na outra pessoa. Agora a humildade é você ser autêntico em relação a você e em relação às outras pessoas. E é isso que a criança, tradicionalmente, uma criança que não é mimada, uma criança que não recebeu tantos estímulos de má educação e tudo mais, a criança ela é autêntica. Já perceberam que a criança fala sem medir as palavras? Ela é autêntica, verdadeira. Ela fala aquilo que precisa ser dito. Foi feita uma pesquisa, e essa pesquisa tem até no Google, você pode pesquisar, né? Tem no YouTube vídeos mostrando essa pesquisa também. Foi colocado diversas crianças juntas, e crianças de várias etnias diferentes. E as crianças se relacionavam umas com as outras normalmente, sem nenhum tipo de preconceito. Mas, quando se coloca adultos juntos, os adultos já estão cheios de preconceitos, já estão com a maldade imprimida no coração. Então a gente precisa ser autêntico como uma criança, mas a gente precisa ser humilde como uma criança, para poder pertencer ao reino de Deus. E Jesus é enfático em dizer: convertam-se e se tornem como crianças. Tornem-se como crianças. Bom, mas ele dá também alguns pontos a mais aqui, né? Em primeiro lugar, ele diz que nós precisamos nos tornar como crianças. E isso é uma ênfase muito grande que Jesus dá nesse texto. Ser uma criança não significa que você vai ficar infantilizado, não é isso. Significa que você vai assumir uma postura de humildade, assim como uma criança. Ser significa que você vai assimilar esse comportamento, e a humildade vai fazer parte da sua vida,
Não é mais algo que você é humilde em certos ambientes, em outros não. Mas você assimila esse comportamento para todas as áreas da sua vida. Em segundo lugar, no versículo 5, Jesus fala que quem recebe uma dessas crianças está me recebendo. Então, Jesus fala se colocando no lugar de uma criança que é marginalizada, que é excluída. Quem recebe uma criança está também recebendo a Jesus. E essa é a segunda atitude que nós devemos ter. A primeira atitude é de nos tornarmos como criança. A segunda atitude é receber as crianças, acolher. Porque quando nós acolhemos as crianças, nós estamos acolhendo a Jesus. Estamos recebendo o próprio Jesus. Depois, ele diz no versículo 6, se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Então, além de ser como criança, além de receber como criança, nós também precisamos apoiar as pessoas como crianças, no sentido de humildade, não no sentido infantil, tá, gente? No sentido de autenticidade. Nós precisamos acolher, precisamos ser crianças, acolher as crianças e apoiar, não fazendo elas tropeçar. E em quarto lugar, no versículo 10, a gente leu, né? Fala que cuidado para não desprezar as crianças. Então a nossa atitude não deve ser só de nos tornar como crianças, de acolher as crianças, de apoiar as crianças, mas também tomar cuidado para não desprezar. Porque quando nós desprezamos uma criança, nós estamos desprezando o Senhor Jesus. Pelo contexto aqui, né? Nós estamos, de alguma forma, desprezando o Senhor Jesus. E no versículo 7, voltando um pouquinho, né? Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. Jesus faz um parêntese aqui, parece que ele está falando sobre crianças, aí ele faz um adendo, né? Faz um parêntese e fala assim, peraí gente, lembrei de uma coisa aqui, conectou os fiozinhos, eu preciso falar uma coisa importante. Ai daquelas coisas que fazem cair no pecado. Tem coisas que fazem a gente tropeçar. Tem coisas que nos servem para o bem, mas tem coisas que nos servem para o mal. Tem coisas que nos ajudam, mas tem coisas que nos atrapalham. E aí Jesus fala assim, se livra dessas coisas que te atrapalham. Por quê? Se essas coisas estão te fazendo mal, é melhor você entrar no reino dos céus sem essas coisas, do que você abraçar essas coisas, ficar com essas coisas e queimar no fogo do inferno. Certa vez um jovem chegou para mim e falou assim, pastor, cortei o fio da internet. Falei, eita, que radical, hein? Não era só tirar o cabo? Ele falou, não, a Bíblia fala para cortar. Diz aqui o texto que é melhor cortar, né? Corta a mão, corta o pé. Então ele foi lá e cortou a internet, porque ele estava se sentindo numa situação de pecado com a internet. Depois vocês podem pesquisar a história de um dos pais da igreja, chamado Orígenes. Nome estranho, né? Mas você pesquisa lá no Google, Orígenes de Alexandria. Esse homem, ele levou esse versículo tão ao pé da letra, que ele se castrou. Porque ele falou, não, isso daqui não é, esse versículo aqui é literal. E olha que ele era um dos pais da interpretação alegórica da Bíblia. Então ele interpretava a Bíblia tudo com sentido alegórico, mas esse versículo ele falou assim, não, esse versículo é literal. Jesus está falando para cortar mesmo.
E aí ele foi e se mutilou para se livrar daquilo que... Claro que depois a gente entende os motivos pelos quais ele fez isso, né? Ele tinha um ministério de evangelização junto às mulheres, e eram mulheres mulheres da vida, né? Mulheres profissionais do sexo, né? Então ele fez isso como uma forma de se tornar eunuco, né? Como uma forma de não correr riscos em relação ao trabalho evangelístico dele, coisa que ele descreve na sua autobiografia não autorizada, né? Os historiadores contam essa história aí. O fato é que esse versículo fala claramente para a gente se livrar das coisas que nos fazem pecar. Agora, tem um outro parêntese aqui, que Jesus fala assim: é inevitável que essas coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Então existem pessoas que nos fazem pecar também. Existem coisas que nos fazem pecar, mas existem pessoas que nos fazem pecar. Se afasta. Se afasta dessas pessoas. Não precisa cortar, não precisa mutilar, né? Às vezes dá vontade, mas não faça isso, né? Vai pegar mal para você, e depois você vai precisar cumprir pena na cadeia. Só se afasta dessa pessoa. Escolha não conviver com a pessoa que te atrapalha e que te faz pecar. Simples assim. Versículo 10. Cuidado para não desprezarem um só de pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão vendo a face do meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Esse versículo é muito interessante, queridos, porque mostra que há uma conexão muito forte das crianças em relação a Deus. Eu acredito que na simplicidade, na humildade que as crianças têm, elas têm também um Wi-Fi especial com o Papai do Céu. Não sei quantos já presenciaram uma oração feita por uma criança. É algo verdadeiramente sobrenatural. Acontece que com o passar do tempo, a gente vai imprimindo coisas no nosso coração e na nossa vida, que a gente vai perdendo essa pureza, essa simplicidade, essa humildade. E nós precisamos voltar a ser como crianças. Autenticidade de se colocar diante de Deus. Humildade para reconhecer que nós não somos nada sem o Senhor. E que nós dependemos completamente da ação do Senhor nas nossas vidas. Uma criança, ela é completamente dependente dos seus pais. E conforme a idade vai passando, ela vai ficando mais independente. E esse é o ponto. Porque nós desenvolvemos uma independência do nosso Senhor que não está escrito. E aí a gente não quer mais consultar ao Senhor para tomar as decisões. A gente não quer mais nos submeter àquilo que é vontade de Deus para a gente. Porque a gente é independente. Eu não preciso do Senhor. Eu tenho a minha vida. Eu posso tomar as minhas decisões. Meu corpo, minhas regras. Minha vida, minhas regras. E essa independência faz com que a gente viva longe do Senhor. E por último, ressaltando mais uma vez a parábola da ovelha perdida. Alguém que possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Essa parábola é uma afronta àquelas pessoas que estavam junto de Jesus. Porque aquelas pessoas que estavam juntos
juntas de Jesus, elas já estavam nos montes, elas já estavam recebendo alimento do Senhor Jesus, elas já estavam andando com Jesus, elas já estavam dentro do aprisco. Só que sabe quando tem aquela ovelhinha que fica dentro do aprisco, mas fica reclamando? Ah, porque você está dando mais atenção para a ovelhinha negra, né? A ovelhinha que está lá fora, que saiu. Ah, porque você tá cuidando daquela ovelhinha e está esquecendo essa ovelhinha aqui, né? E gente, você já está no aprisco. Você já faz parte do aprisco do Senhor. Você já caminha com o Senhor. Não precisa reclamar. Você já está com o Senhor Jesus. E essa parábola vem, na verdade, para confrontar, no texto de Lucas, fala que estava confrontando os fariseus, os judeus ali, né? Que estavam questionando Jesus acerca de um monte de coisas. Você já faz parte desse aprisco. Você já está com Jesus. Você já é amado por Jesus. Você já é um filho, você já é uma filha de Jesus. Então, se a liderança, se a igreja tem dado atenção àquelas ovelhinhas que estão desgarradas, entenda que você já faz parte desse aprisco, que você já está com Jesus. E o momento é de a gente correr atrás daquelas que estão desgarradas. Temos falado bastante nesses tempos sobre evangelismo. E temos falado de evangelismo, queridos, não porque a gente quer experimentar uma igreja grande. Não é isso. Não deve ser essa a nossa motivação. A igreja grande é uma consequência, né? A comunhão vai ser uma consequência da nossa vida com Jesus. Mas nós podemos evangelizar, nós podemos ir atrás daquela ovelha que está perdida, porque o Pai se alegra quando essa ovelha é encontrada. Jesus veio para salvar aquele que está perdido, porque aquele que está no aprisco já está salvo. Aquele que está com Jesus já está salvo. E tem entre os pastores a gente usa muito esse ditado, né? Quem não é missionário é campo missionário. Quem não é um missionário, quem não é um evangelista, precisa ser alcançado ainda. Então, se você já está no aprisco, sinal que você é um missionário. Sinal que o Senhor está te capacitando para você falar de Jesus, para que você pregue o reino do Senhor Jesus. E pregar o reino, irmãos, não é uma coisa de outro mundo. É simplesmente testemunhar daquilo que você está vivendo, daquelas experiências que o Senhor está promovendo na sua vida. Tenho certeza que Deus está fazendo milagres na sua vida. Pequenos, grandes, mas Ele tem feito. E esses milagres precisam ser testemunhados. E outras pessoas serão fortalecidas por causa desses milagres. Amém? Vamos orar? Senhor, nos ajuda, Senhor, a converter os nossos corações e nos tornarmos como crianças, para que possamos experimentar o reino dos céus, para que com humildade possamos reconhecer que nós dependemos do Senhor, e com humildade nós possamos depender completamente da ação do Senhor sobre nossas vidas. E nos perdoa, Senhor, pela nossa independência. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós viramos as costas para o Senhor e dizemos que nós não precisamos do Senhor. Mas hoje nós reconhecemos que necessitamos do Senhor, da ação do Senhor em nossas vidas.
necessitamos da direção, necessitamos do poder, necessitamos da unção do Senhor sobre nós, para que os milagres continuem acontecendo e para que a gente reconheça esses milagres acontecendo em nossas vidas, nas nossas famílias, para que os milagres possam ser uma realidade no nosso meio, na nossa igreja, na nossa família, no nosso trabalho e em todos os ambientes que frequentamos. Pai Celestial, que a Tua presença preencha os nossos corações. Senhor, não permita, ó Deus, que a nossa independência nos afaste do Senhor, mas nos traga para perto. E como crianças, que possamos desfrutar da Tua presença em tudo que nós fizermos, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos direciona e nos ensina, em nome de Jesus. Amém. 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 Você deseja ser como criança? Amém? Amém? Amém, gente.